Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre o Nubank, conhecido como Roxo 34, que é a cotação dela no mercado. Afinal, como que andam as ações e por que elas vieram subindo tanto nos últimos anos? Mais de 200%. E elas estão caras ou baratas? Afinal, é isso que nós vamos ver. E não somente isso, vamos analisar também a variação do Nubank, o valor de mercado com os outros bancos brasileiros. Afinal, Nubank, hoje, pelo preço que está sendo negociado, como que anda? Mas antes, se você não é inscrito no canal, dê aquela força pro canal, se inscreve, ativa as notificações, tem muito conteúdo aqui interessante como vocês podem ver, mas vamos para o vídeo. Aqui a gente pode ver Roxo subiu mais de 200% num rally e fica a pergunta se esse rally é sustentável, se ele pode continuar ou não. Mas vamos analisar primeiramente algumas métricas para entender bem esses números. Se a gente continua aqui na reportagem, nós podemos ver que rally do banco Nubank sobe mais de 200%. O Nubank ele era uma empresa brasileira que entrou na Bolsa Americana em 2021 e depois disso só decolou. E na época mesmo que entrou na Bolsa Americana, lá já havia duras críticas do mercado em relação ao seu patamar de preço, que já colocava o Nubank como um volátil muito superior aos bancos brasileiros. Mas será que tanto que está superior? É o que a gente já vai ver a seguir, que lucra bilhões, enquanto Nubank até então apresentava prejuízo e no último ano veio apresentar mais de 1 bilhão de lucro, que foi uma reviravolta para as ações da companhia. E uma coisa que é interessante se notar também é que toda fintech, que são empresas menores, geralmente os investidores costumam pagar prêmios muito altos, visando o resultado financeiro da companhia lá na frente, e não os números dela atualmente. Aqui a gente pode ver que o Nubank teve o primeiro lucro dela na casa de 1 bilhão de reais, o que fizeram as ações mais do que multiplicar com a animação do resultado financeiro da companhia e dos próximos demonstrativos dela, que fizeram as ações varar 11,60, mais do que o dobro o que era negociada há 12 meses atrás, que era um ano. Mas fica a pergunta, tá barata, tá cara, tá... como que tá os papéis? A gente pode continuar aqui na matéria, a gente vai ver que o lucro dela, o valor de mercado dela é superior a 280 bilhões, muito próximo do valor de mercado do Itaú e muito superior ao valor de mercado de Bradesco, Ambev e VEG. Mas que tanto que está superior? Já vamos olhar isso aqui. Nessa outra matéria a gente pode ver aqui, ó, já destacando o tanto que para alguns analistas de mercado o valor do Nubank está relativamente caro, porque os investidores estão pagando um prêmio muito alto pelas ações e possui seus múltiplos, o Nubank, bastante esticado em relação ao múltiplo de outros bancos brasileiros que tem lucro na casa dos bilhões e já é bastante consolidado no mercado. Aqui nós podemos ver a cotação do Nubank sendo negociado na casa dos 10,37 nos últimos 5 dias, caindo quase 1%. Em um mês subindo 7%, muito superior ao que está subindo os próprios bancos brasileiros. Em 6 meses subindo 46%. No ano subindo mais de 55%. E o Nubank antes era conhecido como... o código de negociação dele não era Roxo 34, virou Roxo 34 porque o Nubank abriu na Bolsa Americana, ou seja, as ações negociadas no Brasil são BDRs, que são recibos de ações americanas, e no Brasil antes era negociado como NUBR33, que era conhecido antigamente como Nubank,
e agora é negociado como roxo 34. E um dos fatores que leva muitas companhias a começar a abrir capital na bolsa americana é justamente a visibilidade. Lá fora tem muito mais visibilidade em investidores. É um dos motivos que também explica essa alta acentuada das ações do Nubank. Lá fora, a bolsa americana está bastante esticada comparado com a bolsa brasileira, e isso faz com que o múltiplo das ações lá, ainda mais fintechs e outras empresas pequenas, os investidores comecem a comprar bastante, olhando o cenário macroeconômico lá na frente, e não os múltiplos do Brasil, que geralmente são múltiplos bem menores das empresas comparadas com os múltiplos americanos. Mas fica a pergunta, Nubank está ou não caro? Está ou não barato? Aqui é um gráfico que eu fiz para vocês, numa planilha, que mostra o valor do ativo à esquerda, roxo 34, que é o Nubank, Banco do Brasil, Itaú, Santander, SAMB11, né, Bradesco, BBDC4, Banco Inter e NBR32, que é uma BDR também, ou seja, é recibo aqui no Brasil, essa ação é negociada lá fora. BPAC11, que é Banco BTG Pactual, BMG, que é o Banco BMG. Fiz uma correlação com a Vale e com a Petro, que não são bancos, mas são uma das maiores empresas da bolsa, para a gente fazer uma métrica do quão está valendo o Nubank hoje na bolsa. Nesse lado aqui, o valor de mercado das companhias, ou seja, o Nubank hoje está sendo negociado na casa dos 300 bilhões de reais. Banco do Brasil sendo negociado na casa dos 152 bilhões. O Itaú sendo negociado valendo 308 bilhões, ou seja, valendo 8 bilhões a mais que o Nubank. É o mesmo que a gente dizer que se o Nubank subir cerca de 2%, 2 a 3%, já passa o valor de mercado do Itaú. Mas para a gente entender ainda melhor, aqui do lado, nesse campo, eu coloquei o preço do ativo hoje, preço do ativo no mercado, valendo que o roxo, que é o Nubank, vale 10,37, Banco do Brasil 26,54, Itaú R$31, SAMB 27, Banco Inter R$30. Aqui nesse campo aqui é o preço dos ativos. Já nesse outro campo é o lucro líquido do ano de 2023. Como que nós começamos o ano de 2024 agora, não tem como eu pegar o lucro do ano de 2024. Então eu peguei do ano de 2023 para a gente traçar um paralelo. E neste outro campo nós temos o PL, que é o preço sobre lucro. O mesmo que dizer em quantos anos você dobraria na companhia com base no lucro da empresa. Agora essa outra parte da tabela aqui que é bastante interessante é justamente quanto que vale a mais o Nubank. Nubank em relação aos outros bancos. Ou seja, nós podemos ver que o roxo 34 Nubank vale cerca de 2 vezes a mais do que o Banco do Brasil, sendo que o roxo lucrou 5 bilhões de reais, eu coloquei o valor em real, embora uma vez que está sendo negociado nos Estados Unidos as ações, lá o lucro é divulgado em dólar. Ou seja, o roxo vale 2 vezes o Banco do Brasil. Tá valendo aqui quase o valor do banco do Itaú. Tive que fazer uma correção na tabela aqui porque foi puxado, o cálculo aqui estava trocado, mas atualizado agora. O banco Nubank
vale 2 vezes o banco BBAS, está valendo quase uma vez o Itaú. O Nubank hoje vale 3 vezes o Santander praticamente. O Bradesco, que está sendo negociado a 135 bilhões, o Nubank vale 2,2 vezes o Bradesco, sendo que o Bradesco tem lucro de 15 bilhões no ano, o Nubank está com lucro de 5 bilhões. Está sendo negociado a 2,47 vezes o banco BTG Pactual, que tem lucro de 11 bilhões. Está sendo negociado 166 vezes o banco BMG, que vale 2 bilhões no mercado. Isso aqui praticamente é uma small cap. E o BMG hoje só tem lucro de 300 milhões, mas é um banco que está em crescimento. Está sendo negociado a 1,09 o banco, a Vale, na verdade, está sendo negociado a uma vez e 10% a mais do que a Vale. Sendo que a Vale no último ano teve lucro de 40 bilhões, enquanto que o Nubank teve lucro de 5 bilhões. A Vale teve lucro de praticamente quase 10 vezes a mais do que o próprio Nubank. Se a gente vê 40 bilhões, 8 vezes a mais. Está sendo negociado praticamente a metade, ou um pouco mais da metade, do que a Petrobras, que teve o lucro no último ano de 110 bilhões. E aqui nós podemos ver o PL de cada instituição. O Itaú sendo negociado a 9 vezes, Santander a 10, Bradesco a 9, Banco PPAC 11 vezes, que é o BTG Pactual, BMG sendo negociado a 6, PL de 6, Petrobras PL de 4. Mas o interessante, justamente se notar nessa planilha, é justamente o lucro líquido do banco Nubank, seu valor de mercado, e fazer uma correlação com os outros bancos, o valor de mercado dos outros bancos e o lucro líquido desses bancos consolidados no ano, tanto que eles são superiores ao do Nubank, e o tanto que o Nubank está sendo negociado a mais do que os outros bancos brasileiros que já estão no mercado há bastante anos e tem uma política de distribuição de dividendos extremamente elevados. Aí fica a pergunta, com base nessa planilha, se o Nubank está ou não caro, o que você acha? Digite aí nos comentários se você tem Nubank, se você acha que o Nubank, que é o roxo 34, hoje está barato, está caro, ou você acha mais interessante outros bancos. Mas fique aí a análise. Não é recomendação de compra nem de venda, muito menos recomendação de investimento. Esse vídeo só tem o caráter educativo de mostrar a correlação do banco Nubank com os outros bancos. Mas deixe aí no comentário o que você achou e já curta, comente, compartilhe. Até mais, até o próximo vídeo.